É, ó, Coloquei para gravar, tá? A gente salvar e colocar para todo mundo. tá bom. Hum, As meninas que estiverem deixar o microfone no mudo. E aí, vamos começando ou espera mais um pouquinho? Vamos começar, senão a gente acaba não conseguindo terminar no horário, né? Meninas, boa noite então a todas. As que estão aqui agora presentes, né? Vocês já estão lendo o livro? Só dá um tchauzinho assim, tá lendo? Tá gostando? Marina, Wanda? Bom livro, né? Esse livro é muito, muito bom. Eu tinha lido ele há muitos anos atrás, e quando nós fomos fazer a sequência dos livros para a gente trabalhar no clube desse ano, eu peguei ele para ler novamente. É igual eu falei no início, a gente começa a perceber alguns comportamentos, algumas coisas e a gente vai trabalhando também, porque nós nunca vamos estar prontas, né? Vocês entendem isso? A gente nunca vai alcançar a perfeição aqui, a gente sempre, sempre vai ter que trabalhar algo na nossa vida, desenvolver em alguma área. Às vezes a gente cresce em uma, dá umas derrapadas na outra, depois a gente vai melhorando, a gente vai ajustando, mas a gente nunca vai conseguir ser perfeito aqui nessa terra. O importante é a gente conseguir ir crescendo, né? Eu preciso só de um minutinho que alguém bater na porta aqui do meu escritório e eu tô sozinha. Desculpa, meninas. Então, aqui nós vamos trabalhar o livro A Raiz da Rejeição, e é um livro muito importante para o nosso crescimento. Quando a gente começa a ler esse livro e a entender sobre essa raiz da rejeição, a gente pode começar a desenhar mais ou menos essa raiz como se ela fosse uma sementinha que é plantada ali dentro da nossa vida, no nosso coração. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Se você for olhar para o seu passado, olhar para a sua vida, você vai verificar que pode ter sido plantada uma raiz de rejeição, de falta de amor dos pais, de crítica de familiares, de professores na escola, em parentes, amigos. Há inúmeras maneiras dessa raiz de rejeição entrar dentro do nosso coração. E essa sementinha, ela vai crescendo e ela vai desfigurando o verdadeiro sentido da nossa vida. Porque a nossa perspectiva de amar, de se sentir amado, ela é baseada naquilo que nós vivemos, nas nossas vivências, nas nossas histórias, e principalmente naquilo que aconteceu lá na nossa infância. E muitas pessoas, se nós formos perguntar aqui, muitas de nós, mulheres aqui, que está nessa aula agora, foram rejeitadas por quem mais deveria ter amado. O pai, a mãe, aquele que cuidava, aquele que era para amar, aquele que era para proteger, aquele rejeitou, resultando numa vida de dor, de sentimentos ruins que foram instalados ali naquele passado. E sobre rejeição, a gente tem a Larissa aqui, que é psicóloga, e ela poderia, e ela vai falar e vai fazer uma ferramenta com a gente aqui hoje também, porque ela pode trazer para nós essa parte científica, essa parte técnica, e trazer ferramentas que vão nos ajudar a sair dessa raiz de rejeição. Mas eu quero trazer para vocês aqui coisas pessoais minhas, vivências que eu tive que eu pude perceber e eu pude ir trabalhando nisso ao longo da minha vida. Eu não vou ter uma experiência de teoria, de livros, de estudo, de uma faculdade de psicologia, mas eu passei por muitas coisas. E aqui eu estou num ambiente seguro, eu estou com vocês, então eu posso compartilhar muitas coisas. E eu poderia ficar aqui contando para vocês por horas e horas sobre inúmeros episódios que aconteceram comigo,
que foi plantado ali sementes de rejeição, e essas sementes foram crescendo e trouxe muitos prejuízos para mim, muitas coisas que eu precisei trabalhar. E a Larissa é minha psicóloga desde 2018, que ela trabalha comigo. E foram muitas coisas que nós fomos identificando ao longo desses anos e trabalhando e melhorando. E essa raiz da rejeição, ela traz prejuízos muito sérios. Eu quero deixar para vocês aqui um dos exemplos que eu poderia comentar sobre essa raiz da rejeição. Eu fui lá na minha infância para poder tentar trazer para vocês e fazer vocês visualizar como isso pode ser plantado e como cada uma de nós reagimos de maneira diferente a essa raiz de rejeição quando ela é instalada em nós. O meu pai, ele é alcoólatra. Sempre quando eu vou falar sobre as questões emocionais, eu preciso remeter a ele, porque lá foi o início de tudo. O fato do meu pai ser um homem alcoólatra me trouxe muitas dores. Quando criança, eu não podia ficar brincando na rua, eu não podia fazer as mesmas coisas que as minhas amigas faziam, ter a mesma liberdade que elas tinham. Então, geralmente eu brincava até a hora que meu pai chegava do trabalho dele. Então, quando estava dando mais ou menos o horário dele chegar, minha mãe já colocava a gente para dentro, ó, seu pai está chegando, e todo mundo tinha que tomar banho e arrumar e ficar quietinho e ir para o quarto estudar, ler. A gente não podia ficar ali na rua brincando, porque se meu pai chegasse, nós estivéssemos na rua, meu pai ia ficar muito bravo. Ele não era de bater na gente, como muitos pais batem, né? Mas ele brigava muito, ele brigava com a minha mãe. Então a gente ficava naquele sentimento de pânico o tempo todo. Nossa, meu pai vai chegar, vamos todo mundo ficar quieto aqui agora. E eu tentava, de todas as maneiras, me aproximar dele e estar perto. E eu me lembro que meu pai, ele foi mecânico da Cical por muitos anos, acho que mais de 30. E eu lembro que eu ficava muito interessada em aprender sobre carros, como que funcionava o carro, como que era o barulho do motor do carro, para eu ter assunto para conversar com meu pai. E aí, uma outra maneira que eu tinha de tentar me aproximar dele era aprender a cantar as músicas que ele gostava, e eram aquelas músicas de sertanejo raiz. Então, se você me pedir aqui, eu canto qualquer uma, porque eu aprendi a cantar isso para agradar ele, eram tentativas que eu fazia. Eu tentava sempre deixar as coisas muito organizadas, as coisas muito limpas, que eram maneiras que eu encontrava para trazer o olhar dele para mim. Só que esses comportamentos, ao longo dos anos, eu fui percebendo que foi ruim, que me trouxe prejuízos emocionais. Além de eu não ter tido liberdade para participar das festas que eu queria, dos aniversários das minhas amigas, dos passeios, eu vivia tentando agradar as pessoas. Eu não gostava de desagradar o outro, porque eu estava acostumada a viver sempre para agradar. Então, quando eu fazia alguma coisa que aquilo poderia desagradar alguém, aquilo me incomodava profundamente. E isso é uma enorme raiz de rejeição. Porque, de fato, eu comecei mesmo a ser rejeitada. Ninguém me convidava para nada. Ninguém me convidava para festa, porque sabia que eu não podia ir mesmo. Então, as minhas próprias amigas já falavam: eu não te mandei convite porque eu sabia que seu pai não ia deixar você ir. E aí eu comecei realmente a me sentir rejeitada. Os meninos bonitinhos da época da escola não queriam namorar comigo, porque morriam de medo do meu pai. O único corajoso foi meu marido, porque ele era muito sem noção. Quando ele foi namorar comigo, eu falei: Você é doido? Você não tem noção onde você está entrando. Meu pai não regula. E ele foi o único corajoso. Teve coragem mesmo de ir lá e assumir, né, e enfrentar o meu pai. E mesmo depois de casada, que eu já poderia ter, né, toda essa liberdade e fazer o que eu queria, porque meu marido nunca foi ciumento, ele nunca me proibiu de fazer nada, eu tinha dificuldades. Dificuldades de me soltar, dificuldades de aproveitar os bons momentos, dificuldade de me divertir.
Eu ainda achava que as pessoas não me viam, não me enxergavam, que as pessoas me rejeitavam. Eu não me achava boa o suficiente para nada. Em tudo eu encontrava defeitos. E se você está lendo o livro, você vai ver que ela fala muito sobre esses comportamentos que eu estou mostrando para você que eu tive por muitos e muitos anos. Mas eu precisei me curar. Porque quando a gente começa a ter consciência de que esses comportamentos não são saudáveis, a gente precisa começar a dar passos em direção à cura, em direção à transformação, à mudança da nossa vida. A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos, sabendo que está trazendo prejuízo para nós. Então, quando eu comecei a acordar que eu precisava me curar, precisava melhorar essas questões, eu fui atrás de terapia, eu fiz terapia com outras psicólogas antes da Larissa, eu busquei, eu corri atrás, todo lugar que falava que estava tendo um curso, eu ia, eu tentava de tudo para poder me encontrar no meio desse caminho, descobrir o que estava acontecendo dentro de mim e me libertar desses sentimentos. Só que somente em 2018, quando eu comecei a fazer um processo de coach com a Larissa, que eu já contei aqui para vocês, que foi quando ela me deu a tarefa muito doida de ler um livro por semana, que realmente foi a virada de chave para mim. E até então, nessa época, eu era extremamente religiosa, muito religiosa. E só foi então quando eu comecei a olhar para Jesus com um outro olhar que realmente eu pude ver que essa raiz da rejeição ela foi arrancada de dentro de mim. Então aqui hoje com vocês eu até pensei em trazer algumas coisas que eu tinha notado do livro, mas eu me lembrei de algumas histórias da Bíblia que eu quero trazer para vocês aqui, porque o livro vocês já estão lendo. Então eu não quero falar para vocês de religião, nem de igreja. Embora eu ame igreja, eu não foi a igreja que me curou. O que me curou foi um relacionamento de verdade com Jesus. Foi quando eu realmente me encontrei com o amor dele, é que eu pude experimentar essa mudança. E hoje à tarde eu passei para vocês aquele vídeo para vocês assistirem sobre a cura da mulher hemorrágica. Quem assistiu, levanta aqui a mãozinha para eu ver. Que bom. Quem não assistiu, Fernanda tá ali, ó. Assiste, Fernanda, quando eu terminar aqui, por favor. Aquele vídeo é um trecho de um seriado que chama The Chosen. É um seriado lindo que conta a história de Jesus. E é um seriado que a gente consegue entrar dentro dele, como se a gente estivesse vivendo aquilo que está sendo contado. É muito diferente quando a gente pega a Bíblia para ler e a gente assiste o seriado, porque a gente consegue imaginar, visualizar aquela história toda acontecendo. E o dia que eu assisti esse seriado, eu fiquei muito impactada, porque a história dessa mulher, ela sempre me atraiu. E eu sempre preguei nas igrejas que eu fui sobre essa mulher, sobre a cura dela, porque é algo que mexia muito comigo. Mas quando eu assisti esse episódio, eu fiquei muito impactada, porque eu comecei a olhar de fato para Jesus com outros olhos, sem a religião, sem a dureza do ser humano, sem o julgamento. Eu pude contemplar um amor muito grande que cura nós, mulheres, especificamente, da rejeição humana. A olhar para esse Jesus que cura não só a dor física, mas ele cura além da dor física. E se você quiser, você pode ler depois esse texto da história dessa mulher, está em Lucas, no capítulo 8, versículo 43 até o 48. A história dela é muito impactante, porque ela sofria de uma enfermidade física há 12 anos. Não dá nem para imaginar nós ficarmos 12 anos sangrando constantemente. A gente custa aguentar 3 dias de menstruação, não é verdade? Já é muito difícil suportar 3 dias. Essa mulher estava há 12 anos. Imagina quanta dor essa mulher carregava.
Toda aquela situação prejudicou tanto a vida dela, trouxe tantos prejuízos para ela, porque ela não pôde se casar, ela não pôde ter filhos, ela não pôde se relacionar. Principalmente naquela época, que a mulher era considerada impura quando estava sangrando. Então, ela não podia sequer frequentar lugares públicos. Ela foi rejeitada pela própria família. E aquela mulher, no auge do desespero, da desesperança, em não se sentir amada, em não ser valorizada, em não ter mais identidade, ela, quando ficou sabendo de Jesus, ela falou: se eu tocar só na pontinha da veste dele, eu vou ser curada. E a história conta que no final ela realmente tocou, e vocês viram no vídeo, e Jesus sentiu que dele saiu o poder e essa mulher foi curada. E ela foi curada não foi só de uma enfermidade física, ela foi curada da emoção, ela foi curada da rejeição, de toda aquela dor que ela carregou por todos aqueles anos. Jesus restaurou a identidade dela. Quando nós estamos tomadas por essa dor, tomadas pela rejeição, nós não percebemos que nós perdemos a nossa identidade. E a gente deixa de saber até mesmo o nosso valor. E a gente se conforma com qualquer coisa. Qualquer coisa serve, qualquer carinho serve, qualquer palavra serve, qualquer lugar serve, um relacionamento abusivo serve, os vícios, as feridas, tudo que acontece é uma ofensa, tudo que acontece vira briga, tudo é dor, tudo é um caos, porque perdeu a identidade. Por isso que é tão importante nós olharmos para esse amor que Cristo tem por nós, para nós entendermos o quanto nós somos valorosos, o quanto há valor em nós. Talvez você, lendo esse livro, você se deparou com comportamentos que você tem que você não gostaria de ter. Talvez você tenha se deparado com algumas reações que você tem que você já até tentou mudar. Já fez terapia, já leu livros, já buscou ajuda, mas não adianta. Talvez para você esteja faltando o que faltou para mim por muitos anos. Porque apesar de eu estar sempre dentro de uma igreja, eu não tinha esse olhar do amor de Jesus. A minha visão de Jesus era equivocada. Porque eu imaginava aquele Jesus bravo, que estava pronto para me castigar quando eu fazia alguma coisa errada. E aí, quando eu comecei a me relacionar com ele, com esse amor, eu vi que quem rejeita é o mundo, são as pessoas. Jesus, ele nunca, ele vai nos rejeitar. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você vai se deparar no Novo Testamento de várias histórias de Jesus curando mulheres, curando homens. Houve um encontro no poço de Betesda de uma mulher que era rejeitada pela sociedade, e Jesus encontra com aquela mulher, e Jesus confronta ela, É mas certo. mostra amor. Deixa eu ver se tá mostrando teu áudio. Bota lá, Jesus gente. traz para aquela mulher cura, cura das emoções, cura da rejeição. Quando Jesus encontrou com um leproso, que ninguém queria chegar perto, Jesus abraça aquele leproso, Jesus cura aquele leproso. E assim Jesus fez com inúmeras pessoas e com essa mulher hemorrágica que vocês assistiram o vídeo hoje. Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de amor e ele restaurou a dignidade dele. Essa é a palavra que eu quero que você saia daqui nesse encontro de hoje. Jesus pode restaurar a sua dignidade. Que você não tem que se conformar com a vida que você tem. Você não é o que o mundo fez de você. Você é filha amada. E é tão bom quando a gente entende o quanto Jesus nos ama. Ele não morreu numa cruz por uma pessoa específica. Ele não tem filhos preferidos. Ele ama todas nós. E todas nós somos importantes. E todas nós podemos ser livres dessa rejeição. Podemos ser livres dessas dores.
Jesus, ele pode curar além das nossas dores físicas. Ele pode curar as nossas dores emocionais. E ele usa ferramentas para a cura. Em alguns casos, Jesus pode usar uma pessoa. Jesus pode usar a terapia. Jesus pode usar um grande grupo, uma igreja, um livro, um congresso, um curso. Jesus usa ferramentas. Mas há situações que Jesus não vai usar absolutamente nada, a não ser o seu momento a sós com Ele. E esse é um dos convites que eu quero deixar para você fazer hoje. E fazer ao longo da leitura desse livro, porque esse livro é muito forte, ele vai mexer com áreas que pode estar muito escondido na sua vida. Que você possa ter momentos a sós com Deus durante a leitura desse livro. Para que você possa ouvir a voz dele. E às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus no barulho de uma música, numa igreja, a gente quer que as pessoas falem com a gente, mas muitas vezes a gente vai ouvir a voz de Deus no silêncio. E teve uma das nossas aulas aqui que a Larissa falou muito sobre isso, o poder do silêncio, de ouvir o silêncio, de estar em silêncio. Esse momento de estar sós com Deus pode ser o momento em que ele vai usar para arrancar essa raiz da rejeição do seu coração. Se você ainda não experimentou esse ficar sozinha com ele, você precisa fazer isso. Quando nós finalizarmos a nossa aula hoje, eu vou deixar uma música para vocês ouvirem. Se possível, coloque um fone de ouvido, ouça ela, ou vá para um lugar sozinha. Mas escute essa música. Ela é uma música antiga, mas ela fala muito sobre isso, sobre essa cura da rejeição. E entenda, você custa muito caro. Você não é uma porcaria. Você não é uma mulher que não vale nada. Você vale muito. Você custou muito caro. E quando você passar a desfrutar desse amor puro de Jesus, esse amor leve, que não é esse amor. Só mutar esse microfone aqui. Não é esse amor que uma religião coloca, que não tem peso, não tem dureza, que não tem maltrato, mas é um amor leve, é um amor puro, é um amor verdadeiro. Quando você tiver contato com esse amor verdadeiro, você vai conseguir ressignificar o seu passado e vai começar a praticar amor próprio. Hoje, depois de muitos anos, de muitas lutas, eu consigo olhar para o meu pai com um outro olhar e entender que ele me deu só aquilo que ele podia me dar. E aí, hoje, o que que eu faço? Eu pego tudo aquilo que eu vivi para ajudar outras pessoas, para ajudar outras mulheres. Hoje eu aprendi a me divertir, a me permitir, a fazer as coisas que eu gosto. Eu entendi hoje que a minha alegria, ela também faz Jesus sorrir. Quando eu estou alegre, eu estou alegrando o coração de Deus também. E eu quero deixar aqui para você alguns passos que eu pratiquei nessa trajetória. Porque se você ainda sofre de rejeição, existe saída. Você não precisa viver com essa raiz da rejeição te incomodando e te prejudicando a sua vida inteira. E durante todos esses anos, 5 coisas foram muito importantes. E hoje eu sentei aqui e fiquei pensando sobre isso. Se eu pudesse escrever 5 passos do que eu fiz que funcionou para mim. Primeira coisa foi desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. O meu relacionamento com Deus, ele vai muito além de estar dentro de um culto de igreja. Eu me relaciono com Deus com intimidade. Eu me imagino sentada no colo dele, eu me imagino deitada no colo dele. Quando eu estou chateada, eu vou chorar nos braços dele. E é como se eu pudesse realmente vivenciar aquilo assim, carne e osso. Então, esse relacionamento de intimidade com Deus é o primeiro passo. Segundo, procurar ajuda. Literalmente, buscar ajuda, porque Deus usa pessoas para nos tirar do buraco. Procure por uma terapia, faça congressos, faça cursos,
faça boas amizades, mas esteja perto de boas pessoas. Não se isole. Porque quanto mais você se isolar, mais a raiz da rejeição vai tomar força. E ela vai crescer e vai dar frutos muito ruins. O terceiro passo é ler bons livros. E é o que nós estamos fazendo aqui no nosso clube. E vamos continuar aí por muitos e muitos e muitos anos, né, Larissa? Porque ler bons livros é libertador e realmente traz cura. O quarto passo foi praticar o amor próprio. E já teve algumas reuniões aqui nossas que nós falamos muito sobre isso. Você, mulher, principalmente nós mulheres, precisamos praticar o amor próprio, porque nós temos uma tendência de trabalhar demais, cuidar muito da casa, cuidar muito dos filhos, cuidar muito do marido, de tudo que está à nossa volta e deixar a gente por último. Cuidar de você tem que ser prioridade. Ter momentos de prazer para você, sair sozinha, se presentear, se divertir, sair com as suas amigas. Faça coisas por você, pratique o amor próprio. Com certeza tem coisas que você gosta muito de fazer e você não faz há muito tempo. Então, praticar o amor próprio também vai fazer com que essa raiz da rejeição vá enfraquecendo na nossa vida. E por último, é ressignificar o passado. Não é porque você teve uma infância difícil, um relacionamento difícil, você está condenada a viver uma vida difícil. Ressignifica o passado. Pega tudo aquilo de ruim que você viveu e transforma em algo bom hoje. As histórias ruins, as traições, as mentiras, as dores, aquilo que te prejudicou, a rejeição que você sofreu. Quando você for curada, você vai conseguir ajudar outras mulheres a serem curadas também. E com certeza, perto de você, tem pessoas que estão esperando você ser curada, para você ajudar ela também a sair desse lugar de dor, a sair desse lugar de rejeição. Então, aprenda a olhar para o seu passado, ressignificar ele e fazer algo para ajudar outra pessoa. Porque você não passou por tudo isso sozinho. Você não passou por todas essas dores à toa, só para ficar guardada para você. Com certeza Deus tem algo muito grande para fazer através daquilo que você já viveu, da rejeição que você já sofreu. Você pode resgatar outras mulheres a sair desse lugar de dor também. Ok? Esse era meu recado de hoje. E eu vou deixar agora com a Psi Larissa. Uau, muito bom, muito bom. É isso mesmo, né? É tão bom, tão libertador. E é muito importante a gente olhar para a única forma que a gente tem de mudar essas raízes é tendo consciência delas. E tem muitas coisas que se manifestam na nossa vida e que a gente não sabe que é raiz de rejeição, né? Então, o objetivo nosso aqui é principalmente fazer você olhar para essas dores. Porque a raiz da rejeição, ela é uma ferida na nossa alma. E essa ferida, ela acontece principalmente do 0 aos 12 anos, com as experiências que você viveu lá na sua infância. E isso vai ficar gravado na sua memória, nas suas memórias, memórias de dor, e vai aparecer aqui na sua vida adulta, não tem como, mesmo que você não consiga em alguns momentos identificar. Larissa, mas eu fui muito amada, fui protegida, fui mimada. Não tem problema. É como você viu agora como adulto. Mas e a sua criança? Como que ela se sentiu? Então, eu quero começar falando com vocês, eu quero que vocês experimentem uma experiência, certo? Então, vocês vão sentar na sua cadeira de forma ereta, um bumbum aí, coluna ereta, isso. Você vai, nesse momento, você vai respirar fundo e você vai fechar os seus olhos. Respira fundo, silencia, acalma. Eu quero que você se imagine agora lá na casa da sua infância.
e que você lembre de como era o relacionamento dos seus pais. O que que você vê? O que que essa imagem te traz? Alcoolismo, brigas, falta de amor, críticas, droga, humilhação, abandono, brigas no casamento, impaciência. Talvez você tenha sido fruto de uma gravidez indesejada, abuso, maus tratos, castigos exagerados, surras, adultérios, comparação, crítica, sofrimento do seu pai, sofrimento da sua mãe. O que você vê nessa imagem? E quando você se conecta com essas imagens, perceba o seu corpo. O que que você sente? Como a sua criança se sente? Como que é revisitar esse lugar? É gostoso? É dolorido? Traz aflição? Traz medo? Ansiedade? Quais foram as suas principais experiências do passado? Respira fundo. Isso. E vai voltando. Eu quero que você escreva aqui no chat o que que você sentiu quando você visitou esse lugar. Abandono, medo, injustiça. Nós estamos num lugar seguro. Dor, crítica. O que que você sentiu? Angústia, ansiedade, tristeza, sentimento talvez de impotência, sozinha, ansiedade. Todas essas falas que vocês, solidão, todas essas falas, elas são raízes dessa rejeição. E elas, esse sentimento criado a partir dessas experiências e memórias da infância, passa a se manifestar em nossas vidas ao longo dos anos através dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. E como que essa rejeição ela vai se manifestar na nossa vida? Então, olhando aqui, ó, eu queria que vocês todos pegassem papel e a caneta aí. Eu quero que você pegue aí seu papel e sua caneta. Você vai agora construir a árvore da sua vida. Porque na Bíblia fala assim, ó, pelos frutos conhecereis as árvores. E somente com muita coragem, com muita verdade, muita humildade, a gente vai observar os frutos que as nossas árvores estão dando. E quando a gente consegue olhar para elas e ver frutos podres, e ver o quanto aquilo tem machucado os nossos relacionamentos, tem machucado a nós mesmas, tem machucado a nossa vida financeira, né? Somente se a gente olhar e falar assim, isso aqui existe na minha vida, e parar de negar isso com a máscara da vítima, com a máscara da boazinha, a única forma que a gente tem de arrancar esse fruto podre é olhando para ele e reconhecendo ele. Não, isso aqui existe em mim. Né? Esse é o primeiro movimento que você faz para ir para o próximo nível. Então, eu quero que você vai aqui, ó, bem embaixo aqui,
nós vamos construir as Vou voltar raízes. pra lá e vou dar. Você vai construir a sua árvore. Eu quero que você faça só as raízes agora. Então, faz as raízes aí da sua árvore. Vamos começar passo a passo construindo a nossa árvore. Então, as raízes é aquilo que nos une, né? Nos une e que nos impulsiona para cima, nos impulsiona para o mais, né? É a nossa base, é aquilo que nos sustenta. E ao entrar em contato com essa vivência de ir lá atrás, como estão suas raízes? Como foram as suas raízes? Elas foram nutridas com amor de qualidade, tempo, palavras de afirmação. As suas raízes, elas são fortes ou elas são fracas? Você viveu em um ambiente de insegurança, de medo, onde você tinha que ser mais forte para você suportar, você tinha que defender a sua mãe, ou talvez você tinha que ser mãe dos seus irmãos. Isso tudo criou raízes de rejeição na sua vida. E essas raízes, elas agora você constrói o caule. Constrói o caule aí da sua árvore. O caule da sua árvore são as memórias que você carrega desses eventos que você viveu. Essas memórias de toda a história que você passou lá atrás, né? As memórias desse adultério, as memórias dessas surras, desses maus tratos. E essas memórias, elas vão formar a sua árvore, a copa da sua árvore. E você desenha aí agora a copa da sua árvore. E essa árvore, Deus nos fez para dar frutos. Deus nos fez para dar frutos. E através dos nossos frutos, Ele deseja que nós espalhemos isso, que nós alimentemos outras pessoas, né? Então, quais os tipos de frutos que tem dado na sua árvore? E é agora que você vai desenhar esses frutos. Eu vou falar cada fruto. E se você falar assim, isso que a Larissa falou é muito grande na minha vida, você vai pôr um fruto maior. Se eu falar a palavra, você falar assim, não, tem isso, mas não é tanto. Então, você vai desenhar um fruto menor. E você vai começar a identificar como a rejeição está manifesta na sua vida. Ok? Então, vamos lá. Você é uma pessoa ciumenta? O ciúme que você não consegue aproximar de ninguém. Todas as pessoas representam uma ameaça para você. Todas as mulheres representam uma ameaça para você. Você não confia em ninguém. Então, você está o tempo todo lutando contra as pessoas, porque você tem ciúme. Isso é presente na sua vida ou não? Se tiver isso na sua vida, você vai desenhar a frutinha do ciúme. Ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa, você está sempre preocupada com o futuro, com o que pode acontecer e com coisas negativas. E você se vê tão acelerada que quando você vê, passou o dia, passou a semana, passou o mês, e você muitas vezes não sabe nem o que você fez. Por quê? Foi tão corrido e você pensa assim, não fiz nada. Parece que eu não fiz nada, eu estou tão morta, estou tão cansada. Por quê? A sua mente está o tempo todo no futuro com o que pode acontecer e com coisas negativas. Porque a ansiedade, ela não está ligada à sua visão positiva de futuro. Ela está ligada ao negativo. Tem isso na sua vida? Impaciência. Você sabia que a impaciência é uma raiz de rejeição?
Você atropela todo mundo. Você não permite que ninguém faça as coisas no tempo deles. E você é impaciente, você já sabe. Essa era uma fruta muito grande na minha árvore. Ela ainda existe na minha árvore, ela está menor. Mas ela era uma fruta muito grande na minha árvore. De não saber esperar, de querer tudo no meu tempo, na minha hora. E muitas vezes eu faço mal para as pessoas. As pessoas falam que eu sou grossa, que eu não sei receber. Isso é presente na sua vida? Vitimização. Ah, mas você não sabe a vida que eu tenho, você não sabe da missa metade. Você não sabe o que que eu faço. Ah, mas você não tem o marido que eu tenho, por isso que você fala isso. Nossa, eu tô tão cansada. Nossa, eu fiz aquilo e outro. Isso é algo presente na sua vida? Vício em fazer. As pessoas que têm raiz de rejeição, elas carregam muito esse vício em fazer. E por que que elas carregam esse vício em fazer? Porque elas se perderam da sua real identidade e elas acreditam que elas vão ser vistas pelo que elas fazem. Então, elas fazem demais. Elas precisam fazer para se sentir notadas e se sentir amadas. Inclusive, no livro, a Joyce, ela cita uma pesquisa, quem viu aí, que 75% dos grandes empresários de sucesso, eles têm fortes raízes de rejeição. Por quê? Porque eles precisavam provar a todo custo que eles eram alguém, que eles tinham algum valor pelo que eles faziam, o que estava errado. Você tem essa raiz, vício em fazer, não consegue parar um minuto? Não consegue descansar? Crítica. Critica tudo. E normalmente vê o que está feio, o que está ruim. Criticados criticam. Você carrega essa dor porque você foi uma criança muito criticada. Talvez por uma mãe narcisista, por uma mãe perfeccionista, que você acredita que você precisa criticar. Medo. Medrosa, medo de arriscar, medo de fazer, medo de brincar, medo de pular, medo de fazer algo diferente, medo de sair da sua zona de conforto. Sempre pensando no que pode dar errado. Então eu fico aqui onde eu já conheço. Arrogância e orgulho. Eu arrogo que eu sei sempre o que é melhor, que eu sempre estou a certo. Eu sou a certo. Eu é que sei, você não sabe nada. Eu é que sei. E muitas vezes eu estou fechada para o que o outro tem a dizer. Muitas vezes eu vou fingir que eu estou acolhendo o pensamento do outro, que eu estou ouvindo, que é uma mentira. Porque a raiz de rejeição, ela faz a gente fingir. Fingir que está tudo bem, fingir que está tudo certo, fingir que eu não estou magoada, fingir que eu estou te entendendo. Inferioridade. Eu me sinto inferior, eu não me sinto boa o suficiente, eu não me sinto capaz o suficiente, eu me acho feia, eu me comparo com outras mulheres, eu sempre vejo defeito em mim. Autoimagem pobre. Você sempre vai se jogar pedras. Você acha que sempre a sua autoimagem denigre você. Você não consegue ver valor, não ver beleza. Desrespeito, às vezes desrespeita as pessoas, e você vai desrespeitar naquele ímpeto, na grosseria para se defender, para não se sentir rejeitado. Desconfiança, tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. Sempre acha que alguém vai te passar para trás.
competição, já falei aqui, né? O tempo todo está competindo com o marido, está competindo com outras mulheres, está competindo com as outras pessoas do seu mesmo nível de atuação. Hiperperfeccionismo. Por que que tem que ser perfeccionista? Porque eu não posso ser vulnerável. Então, eu tenho que fazer tudo direitinho para eu não me sentir rejeitada. Vícios em trabalho, vícios em álcool, vícios em drogas, vício em TV, vício em redes sociais. E aí? Conhecerei as suas árvores pelo fruto. Como está a sua árvore hoje? Quando você olha para essa árvore hoje, você tinha consciência que você estava carregando esses frutos e que esses frutos são raízes de rejeição na sua vida? Olhando para esses frutos, eu quero que você olhe com muita coragem para eles. E qual o resultado esses frutos têm gerado na sua vida? O quanto esses frutos podres, esses corós, essa podridão aí nesses frutos tem apodrecido a sua relação com os seus filhos, a sua relação com o seu marido, com o seu namorado, a sua relação aí, ó, com o seu dinheiro. Quanto tem afetado na sua vida financeira? O quanto essa raiz de rejeição tem gerado obesidade, compulsões alimentares, tentando preencher um vazio que nunca preenche. Falta de saúde. Talvez compulsão por droga, por sexo, por compras. Muitas mulheres descontam nas compras. Compram compulsivamente, sem saber o porquê, no impulso, para tentar viver aquele prazer imediato. Raiz de rejeição. Insucesso profissional. Você sente a sua vida patinando como se você andasse numa esteira. De repente, você dá uns passos, de repente, volta tudo e vai de novo e volta tudo. Inconstância. Vida paralisada pelo medo. Medo de dar o próximo passo, medo de assumir os riscos, medo de largar um casamento abusivo, medo de assumir a sua própria vida. Medo, dirigida pelo medo. Olhando para isso hoje, os resultados que isso tem gerado na sua vida, você começa a se libertar a partir de agora. Porque você olha e você reconhece. Nossa, existe isso aqui na minha árvore. E a única forma de você começar a sair disso não é que desligando e você está livre da rejeição que você vive. Porque agora você pôs luz. Você pôs luz e consciência, é o nosso clube. Você trouxe luz e consciência. E agora, cada vez que isso acontecer na sua vida, você vai começar a olhar para isso e a rejeitar isso na sua vida. Você vai suspirar, você vai pedir perdão, você vai se autoavaliar. Da onde que vem? Por que que eu estou agindo assim? Isso não me pertence. E quando a gente for fazer o livro dos nossos filhos, eu vou fazer com você uma ferramenta que chama a cura da nossa criança interior. E você vai poder aí fechar isso. Você agora, você já entendeu que você precisa tirar as suas máscaras, né? Lá no Cavaleiro Preso na Armadura, você começou a tirar as suas máscaras. E a raiz da rejeição
ela é uma parte dessa armadura que a gente usa para se proteger. E a rejeição, ela se torna um vício emocional. O tempo todo eu vou me colocar em situações onde eu me sinto rejeitada. Olha isso. Onde eu vou provocar alguma coisa. Então, eu vou provocar brigas, né? Eu vou ter que fazer tudo para todo mundo o tempo todo. Eu vou estar sempre tendo que dizer sim quando eu quero dizer não. E isso vai afirmando dentro de mim a raiz de rejeição. Você, presta atenção nisso, tem gente aqui que eu quero que ouça muito isso hoje. Você só fica fazendo tudo pelos outros porque você tem medo da rejeição. E você sofre com isso. E quando você consegue dizer não, você sofre também, porque você acredita que essa pessoa vai te rejeitar, que você não vai ser amado. Mas cada vez que você consegue dizer os nãos que você precisa, ao invés de você estar indo cada vez mais, colocando mais fruto podre na sua árvore, você está retirando esses frutos. Mas você está se libertando dessas necessidades de aprovação. E aqui eu não falo de egoísmo, de egocentrismo, de forma nenhuma. Eu falo, primeiramente, de você se amar, se respeitar e saber os seus limites. E quando você faz isso, essa beleza que vem de dentro para fora, as suas relações se tornam saudáveis. Vão ficar perto de você pessoas que te amam verdadeiramente, né? E a pessoa que eu queria falar está manifestando aqui no meu particular, é para você mesmo. Você está sendo curada dia após dia e está doendo, mas é para um bem muito maior. Então, que você. Agora vamos lá para o nosso próximo exercício. Como se livrar disso, né? O primeiro passo é reconhecer, ter consciência, identificar as raízes da rejeição na sua vida e, a partir disso, sair da sua zona de conforto. Então, muitas vezes vai ser desconfortável. Vai ser desconfortável encarar o desconforto do outro. Vai ser doído olhar para o desconforto do outro. Mas quando você conseguir lidar com o desconforto do outro, você está se libertando. Porque muitas vezes fazemos porque não aguentamos lidar com esse desconforto. E quando fazemos e vemos que esse desconforto fui eu que causei de alguma forma pelo meu posicionamento, muitas vezes pela culpa, pelo medo, eu vou voltar atrás. E aí, aquele fruto que eu tirei, eu volto ele lá para minha árvore. E ele continua lá, apodrecendo outras frutas. Então, trilhar na sua caminhada rumo ao sucesso em todas as áreas da sua vida. Hoje, a partir desse reconhecimento, eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais será a mesma. Porque cada vez que essa raiz vier, você vai entrar em contato com isso e você vai começar a dizer: isso não me pertence. Esse fruto não faz parte mais da minha vida. Esse fruto não faz parte mais da minha árvore. E quando você olhar novamente, você vai ver uma árvore cheia de frutos bons. O casamento fluindo, seus filhos bem, você feliz, a sua vida financeira andando. E aí você vai poder olhar e falar assim: uau, eu tenho conseguido dia após dia. E não tem fim, viu, gente? Não tem fim. Normalmente o fruto brota de novo e você vai lá e retira. Porque quando a gente não tem consciência, quando eu entrei em contato com isso, a questão da impaciência, daquele nervoso sem saber o porquê, eu jamais sabia que aquilo era raiz de rejeição na minha vida. Né?
Então, cada vez eu olho, e cada vez que eu sinto isso, eu falo, eu sou muito amada. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não aceito isso na minha vida. Eu sou tranquila. Eu nasci calma. Eu nasci perfeita. As minhas experiências que foram me distorcendo da minha real identidade. Então, quando eu vejo algo que está, comportamento meu que está distorcido, eu reforço quem eu sou. Eu sou imagem e semelhança daquele que me criou. Eu sou tranquila, eu sou plena, eu sou amada, né? Então, a gente vai trocando esses frutos podres por frutos bons. E quando a gente começa a ter frutos bons, as pessoas querem estar perto de nós, querem comer dessa árvore, né? E a gente deixa de se sentir isolada. Por que que a gente se isola? Porque a gente não quer se sentir rejeitado. A gente se isola. Tudo que as pessoas falam, eu acho que é para mim. Ah, isso aí foi direto para mim. Isso aí a pessoa queria falar, era para mim, ficou aí. Então eu começo a me isolar. Eu, não, eu começo a ter problemas nos meus relacionamentos. Então, reconhecendo e identificando a raiz de rejeição na sua vida. Então, eu vou falar alguns e você vai marcar, você vai colocar aí também. Comportamentos indesejados que percebo em mim. Você percebe em você ciúmes? Escreve aí. Quais são os comportamentos indesejados que você percebe em você? Eu vou falar e se você perceber isso em você, você vai escrever. Ciúmes, ansiedade, impaciência, vitimização, vício em fazer, crítica, medo, arrogância, orgulho, culpa, sentimento de inferioridade, desrespeito, desconfiança, competição, hiperperfeccionismo, vício no trabalho, vício em álcool, vício em drogas, vício em TV, vício em rede social e algum outro comportamento é, que você identifica. Ok. A partir de agora, você vai escrever para mim. Eu não passei para vocês aqui o eu sou, não, né? Eu passei para vocês o eu sou? Não, né? Não. Ok. Então, a primeira forma, eu vou dar para vocês uma ferramenta que é o antídoto para a raiz de rejeição. E vocês vão fazer, tá? Quando vocês desligarem. Vocês vão escrever 30 características eu sou. Então, qual que é o remédio para rejeição? Você vai escrever 30 características eu sou. Como que você vai escrever isso? Você vai escrever, número 1, eu sou. O que que vem na sua mente? Fala aí, com a boca assim, só para mim imaginar. O que que você está falando? Eu sou? Fala aí. Essa semana não, semana passada, eu atendi, isso é muito forte, eu sei que vocês vão, muitas aqui vão esbarrar nisso. Eu atendi um empresário e ele, conversando sobre isso, e sem ele saber, eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta, você não vai pensar, ficar pensando.
Eu vou te fazer, você vai falar rapidinho o que que vem à sua cabeça. Eu sou? Ele olhou para mim e ficou me olhando. E de repente, ele desabou. Ele começou a chorar. Ele não dava conta de falar. Larissa, eu não sei, não sai nada. Falei, como assim? Qualquer adjetivo no mundo, você é o quê? Não sai. Sabe o que que é não sair? Não saiu. A identidade dele foi tão distorcida, a raiz dele estava tão machucada, por isso que os frutos que ele estava ali, que ele observou, estavam tão podres. Casamento por um fio, a filha com 1 ano e meio, tendo desmaios, surtos de agressividade. Então, o que que acontece? Nós precisamos voltar à nossa originalidade, ao projeto original. Por quê? Porque nossos pais, eles precisam ser libertos de nós, das nossas reivindicações. Porque muitas vezes temos 50, 60, 70 anos e estamos olhando, vivendo as dores lá de trás. Então, nós precisamos ser libertos dessas raízes. Porque agora, como adultas, nós olhamos para trás e dizemos: tá tudo bem que foi assim. Eu te libero e me libero. Hoje, eu sei que você me deu o que você dava conta. E eu sigo, né? Eu, eu desisto das minhas expectativas infantis. Agora, como adulta, eu cuido da minha criança. E quando eu cuido da minha criança, eu não permito que ninguém abuse dela, que ninguém machuque ela, que ninguém manipule ela, que ninguém traia ela, que ninguém rejeite ela. Eu cuido dessa criança e eu curo a minha criança ferida, ok? Então, para vocês conseguirem ativar esse poder interior que Deus fez quando te criou, que é o seu eu sou, você vai fazer e você vai ler ele todos os dias. Por quê? A raiz de rejeição, quando ela existe, ela é manifestada todos os dias? É. Então, você precisa ler esse eu sou todos os dias. E você não vai ler assim, ó. Eu sou linda, eu sou grata, eu sou imagem e semelhança, eu sou rica, eu sou eficaz em tudo que eu faço. Você vai ler. Eu sou linda, eu sou grata, eu sou imagem e semelhança do Criador, trazendo carga de emoção. Larissa, que loucura é essa? Pois é, isso aí foi comprovado cientificamente e vai criar uma nova trilha neural. Ontem eu estava jantando com uma pessoa, um paciente meu, a Sinara conhece, e ele também teve dificuldade no meu sonho. Ontem ele estava todo feliz. Larissa, esse eu sou, tô fazendo 1 semana, ele é potente mesmo, né? Minha consulta que saiu de R$ 200 passou para 350 e eu tô super tranquilo de cobrar isso. Então, ele começou a entender, olhar para ele e ver a capacidade dele e de ver que ele realmente tem potencial para entregar o trabalho dele e ser valorizado por aquilo. Então, ele estava ali na mesa contando, fiquei muito feliz. E esse também foi uma ferramenta que me tirou de muitos lugares. E quando você vê aí que você está viciada em trabalho, que você está agitada, que você está ansiosa, que você está briguenta demais, rilhenta demais, você vai declarar, você vai respirar e falar: eu sou tranquila, eu sou plena, eu sou amada, eu sou leve, né? Então, comece a declarar o seu eu sou. Agora é importante, no seu eu sou não pode ter guerreira, eu sou guerreira, porque quem é guerreira vive em guerra. Eu sou batalhadora e eu sou lutadora, tá? Não pode ter esses 3 adjetivos. Por quê? Nós estamos reprogramando o nosso cérebro, tá? E tudo comunica. Essas 3 palavras, elas comunicam. Ah, outra coisa que ele colocou no eu sou dele, que eu corrigi, vou falar para vocês. Eu sou fazedora.
Uma pessoa que quer fazer adorar só fica fazendo, né? Não. Então, essas quatro você não coloca no seu suco. E aí, se você tomar isso como hábito, quando eu entrei em 2016, a primeira vez em contato com essa ferramenta, eu comia ela todos os dias, é igual escovar dente. Eu me transformei, né? Então, hoje eu entendo o meu valor porque eu construí a minha base, que é a minha identidade. Se a nossa base ela estiver machucada, as nossas raízes estiverem machucadas, nossos frutos não vão brilhar da maneira que eles foram feitos, frutos lindos, né? Ok? Combinado, meninos? Vocês estão tão caladinhas hoje. Alguém quer falar alguma coisa assim de muito rápido para a gente encerrar? Algo que fica para você, alguma ficha que caiu, alguma decisão que você toma, algum fruto que você queira compartilhar? Alguém quer falar algo? Muitas participações, então, hoje, nossa, ai, a Bruna hoje foi tensa, caiu muita ficha, né, Bruno? Então, Eu ó, quero falar depois. a Lu vai falar, então vamos lá, Lu. Nossa, tá tão baixinho, tô ouvindo tão baixinho, mas é porque eu tava no fone e tirei o fone. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, né? A gente já tinha feito essa ferramenta, né, Larissa? E quando eu comecei a fazer as minhas características, né, os meus pontos positivos, digamos assim, né, minhas qualidades, o que que eu escrevia? Tudo coisas de fazer mesmo, né? Eu sou trabalhadora, né? Um monte de coisa que você falava assim, não, mas é para você escrever de você. Então eu estava tão nessa assim de esse vício em fazer, né? E era algo inconsciente para mim, né? Então é libertador mesmo, né? E assim, hoje foi diferente, né? A dinâmica. Então foi muito bacana para mim, né? Eu fui desenhando aqui, então os frutos já ficaram. Eu não sei se tinha que pôr uma caracterização de cada um, mas um monte aqui eu Uhum, coloquei só um pontinho, assim, né? uhum, Então, cada vez mais, né, que a gente aprende a se reconhecer, né, assume, esses problemas que nós temos, né, tudo isso é aprendizado. Então, exatamente. eu enxergo, eu aprendo e uso as ferramentas para crescer, né? Uhum, E isso eu acho que é uma das coisas que eu mais amo fazer nessa vida, né? Então, exato. uma das características que eu escrevi aqui hoje, eu coloquei ensinável, né? Que eu acho que eu sou uma pessoa ensinável. Acho que Uau, não tem como a gente crescer se a gente não for ensinável. Então, muito exatamente. obrigada. Eu aprendi mais e mais hoje ainda. Gente, essa mulher, ela é de Minas, chegou aqui muito machucada e hoje essa mulher está brilhando, criou a própria mentoria dela, né? A gente está juntas já há algum tempo, né? A Lu faz terapia comigo. E ela simplesmente transformou a vida dela, né? E é aquele tal negócio. Se eu conseguir, se a Sinara conseguiu, se a Lu conseguiu, você também consegue. Basta você, igual eu falo, né? Ter coragem de olhar para as suas dores e falar assim: eu quero mudar isso. Nós somos eternamente seres em transformação, não tem como, né? Eu busco terapia, eu busco ajuda. Agora, em junho, estou indo fazer um novo curso em São Paulo para estar sempre me curando, para trazer cura, para que os meus frutos alimentem outras pessoas. E Deus nos fez para isso, né? Para que a gente cresça e contribua. E eu tenho certeza que a partir do clube, vocês nunca mais serão as mesmas. Eu tenho certeza que vocês já estão dando frutos aí, que você já tem palavras para dar para outras mulheres que passam por experiências que vocês já estão vivendo aqui. E o objetivo
é exatamente esse, né? Que a gente seja luz na vida de outros através da cura das nossas próprias dores. Esse é o desejo nosso para vocês hoje, tá bom, meninas? Obrigada, viu? Mais uma vez, foi incrível. Obrigada por tudo. Até o próximo. Não deixem de ler quem não começou a ler ainda. E eu vou deixar para vocês lá a música, tá bom? Eu quero que vocês ouçam hoje, antes de vocês irem dormir. E quem não assistiu o vídeo, assista para poder complementar essa aula de hoje. Como diz a Bruna aí, né? Hoje foi tenso, porque realmente é um tema difícil, né? Que mexe muito com as nossas emoções. Eu tenho certeza que hoje você vai dormir nos braços do Senhor, e Ele vai trazer muita cura para você essa noite, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima.